Fatos relevantes. Muito bem, hoje em Fatos Relevantes nós vamos falar sobre o cuidado de Deus com o seu povo. Esse é o tema do nosso Fatos Relevantes de hoje. O nosso texto bíblico encontra-se lá em Lucas capítulo 12, versículo 7, que diz: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temas, bem mais vales do que muitos pardais. Esse capítulo Jesus ele estava falando, né? Jesus está falando para milhares de pessoas, conforme podemos ler. Podemos ler aqui que ele estava falando para milhares de pessoas. Jesus faria ali muitas demonstrações, e uma delas é sobre o medo, ou sobre os medos, né? Sobre os medos e os temores da vida. O Senhor sabia o quanto o medo tem feito mal para as pessoas. Então, para ensinar aquele pessoal, Jesus usa aqui uma metáfora, né? Ele usa uma metáfora do pardal, um pássaro das terras palestinas. Para Jesus, as figuras são as melhores maneiras de descrever verdades eternas. Deus cuida dos pardais. Jesus começa dizendo que Deus cuida dos pardais. Mas o que a Bíblia fala sobre pardais? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre pardais? Que os pardais são aves sem muito valor. São aves sem muito valor. Não se apegava muito... ninguém se apegava muito a pardais. Eram animais, passarinhos de pouco valor. De pouco valor, entre aspas, né? Então, na Bíblia viva, nós lemos qual é o preço de 5 pardais. Quanto é que custava 5 pardais? Uns 2 centavos apenas. 2 centavos é o que valia 5 pardais na época. Entendeu? Então, os pardais eram aves desprezíveis. A sociedade não estimava muito os pardais. Contudo, a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas para reduzir a nada as que são. 1 Coríntios 2. Aliás, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28. Segundo, a simplicidade dos pardais. Simplicidade dos pardais. Os pardais são simples e pequenos demais para serem assados. Para ser assado, ou seja, não era nem muito usado para comida, né? Mediam mais ou menos aí uns 5 a 6 centímetros. Eram comuns demais para se tornarem aves de estimação. O canto deles é muito monótono, um canto que não chamou muita atenção. Tinha grande prole. Hoje eles têm dificuldade para... Tinha grande prole. Hoje eles teriam dificuldade para encontrar, por exemplo, pessoas que quisessem criar aqueles animais, os pardais, né? Ninguém se aventura para pegar um pardal. Então, terceiro, a alegria dos pardais. Apesar dos pardais não terem assim um canto mais bonito, canta. Eles passam o dia todo cantando. A vida dos pardais é cantar. Eles louvam diariamente ao seu Criador. Os pardais, eles nunca têm problema com a depressão. Porque já diz aquele ditado, né? Quem canta os seus males, espanta, né? Quem canta os seus males, espanta. Então, os pardais não têm problema de depressão. Eles passam o dia todo cantando, né? Certo? Então, eles louvam diariamente. Os pardais nunca têm problema com a depressão, visto que os que cantam seus males espantam. Quarto, Deus não esquece nem dos pardais. Eles são, na verdade, de pouco valor. São de pouco valor para a humanidade, mas estão citados na Bíblia. Isso deve nos ensinar alguma coisa, algumas verdades espirituais.
Se está na Bíblia, se Jesus falou sobre os pardais, é porque eles têm algo a nos ensinar. Quando lemos as Escrituras, nós notamos que o pardal foi lembrado pelo Senhor Jesus. Caro rádio ouvinte, você que está me acompanhando aí pelo YouTube, Cristo nunca esqueceu de você. Ele nunca esqueceu de você. Tenha bom ânimo. Vá em frente. Jesus não te abandonou. Se ele não abandona os pardais, se ele cuida dos pardais, como é que ele vai te desprezar? Como é que ele vai te abandonar? O cuidado minucioso de Deus. Observe o cuidado minucioso de Deus. Deus do seu povo. Se Deus cuida de pardais, não cuidará de nós? Não cuidará de um de nós? Seria Deus injusto para com seu povo, deixando a mercê deste mundo? Não, jamais. Deus é fiel e cuida do seu povo. O pardal depende exclusivamente de Deus para sobreviver. Assim também deve acontecer com nós. Atos 17, 28. Segundo, Deus valoriza o seu povo. O cuidado minucioso de Deus. Primeiro, Deus é Deus do seu povo. Segundo, Deus valoriza o seu povo. Jesus disse que valemos muito mais que os pardais. Está lá em Lucas 12, 7. Foi Jesus que disse. E às vezes pensamos que não valemos nada. E achamos que ninguém se importa com nós, conosco neste mundo. Achamos que ninguém se importa conosco. E achamos que estamos aí jogados atrás. Entretanto, nenhuma pessoa está no esquecimento diante de Deus. Todas as pessoas têm valor para Deus. Todas têm valor para Deus. Ele tem um plano maravilhoso de salvação e cuidado para cada um que se achega a Ele por meio de Cristo. Terceiro, o terceiro cuidado minucioso de Deus para com seu povo. Deus ama seu povo. Deus ama seu povo. Não somos ninguém, somos alguém. Somos pessoas amadas e cuidadas pelo Pai. Um velho pastor disse, escuta só o que esse velho pastor falava. Quando servimos a Jesus de todo o nosso coração, Deus cuida de nós. No plano de salvação, da salvação está incluso o cuidado de Deus. Então tenhamos confiança em Deus. Creiamos na sua palavra. Creiamos na sua palavra. E o quarto cuidado minucioso de Deus é que Deus nos livra dos temores. Ele nos livra dos temores. Então nada de medos e temores. Jesus prometeu estar conosco todos os dias. Ele fez essa promessa em Mateus 28, 20. Talvez você se sente abandonado. Esta palavra, então, é para você que se sente abandonado. Aprenda com o pardal. No grego, a palavra pardal está no diminutivo, mas apesar disso, ela é considerada uma ave sábia. Uma ave sábia. Salmo 102, verso 7. Verso 7. Agora vamos falar das áreas que abrange o cuidado de Deus. As áreas que abrange o cuidado de Deus. Deus cuida do seu povo. Ele cuida do seu povo. E isso é a mais pura verdade. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Deus cuidou no passado, presente e no futuro do povo de Israel. O Senhor cuida da sua igreja e cuida individualmente de cada um de nós. Portanto, deixamos de lado os temores da vida e vivamos felizes com o nosso Deus. Com o nosso Deus. Porque Deus cuida da nossa família. Talvez a sua preocupação é sua família. Deus cuida. Quando a gente serve a Deus com sinceridade,
Ele cuida de nós e cuida dos nossos. Ele cuida da nossa família. Basta lermos o Salmo 127 e o Salmo 128 para constatarmos esta verdade. O Senhor cuida dos cônjuges, Ele cuida do nosso casamento, Ele cuida de nossos filhos e cuida também que toda a nossa família seja salva. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. Ainda que lutem para destruir a família, ainda assim ela subsistirá, porque Deus cuida dela. Deus cuida da família. Deus cuida da nossa saúde. Da nossa saúde. A nossa saúde faz parte do cuidado de Deus. A cura das enfermidades faz parte da salvação. Deus tem cuidado para que o seu povo desfrute de saúde física, mental e espiritual. Está lá no Salmo 91, verso 6. Caso você esteja doente, prezado ouvinte, ore ao Senhor e confie nele. Leia agora Tiago, capítulo 5, versículo 14. Deus cuida da nossa salvação. Deus arquitetou a salvação de Jesus. E Jesus consumou essa salvação e o Espírito Santo aplica esta salvação. O Pai cuidará para que sejamos arrebatados, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. O Senhor cuidará da nossa eternidade junto dele e do seu Filho Jesus. Então permanecemos firmes, porque Jesus cuidou em ir preparar um lugar no céu para nós. João 14, 1 e 3. Imaginemos o quão lindo e maravilhoso é o céu. E tudo isso com a presença de Jesus. Jesus pessoalmente conosco. Para concluirmos essa série de fatos do cuidado de Deus para com seu povo, o pardal pode nos ensinar muitas lições preciosas. Mas podemos citar apenas duas. Primeiro, a confiança. A confiança, o louvor ao Deus Criador. Você nunca vai passar. Você que trabalha aí no campo, você que tem a sua roça, ainda trabalha no campo, na roça, você nunca vai passar de manhã. Você nunca vai passar de manhã, às 9 horas da manhã ou 10 horas do dia, e ver lá um pardal com uma enxada lutando para fazer uma linha de roça. Isso nunca vai acontecer. Você nunca vai ver isso. Você nunca vai ver essa cena. Quem já viu essa cena? Passar numa roça e ver lá os pardais com a enxada lutando para fazer uma linha de roça. Vocês já viram isso? Vocês já viram qualquer outro animal fazendo isso? Qualquer outra árvore? Não. Por quê? Porque Deus cuida deles. Deus cuida até dos urubus. De vez em quando Deus permite que um cachorrinho seja morto. O quê? Não acredito. Verdade. De vez em quando Deus permite que um carro atropele um cachorrinho para alimentar os urubus. Para alimentar os urubus, que são aves até detestáveis por nós. Mas Deus permite, porque eles também precisam se alimentar. E eles se alimentam de carne podre. Entendeu? Então, Deus permite. É o cuidado de Deus para com essas aves. E será que Deus não vai cuidar de nós? Será que Deus vai esquecer de nós? Entendeu? Você nunca viu, né, uma cachorra em depressão porque ela não tem que dar de comer aos seus cachorrinhos, né? Um cachorro preocupado porque tem tantos boletos para pagar, não sabe como é que vai pagar aquele boleto. Você já viu já? Não. Eles andam tranquilos. Os animais andam tranquilos. Por quê? Porque Deus cuida deles. Então, nós não somos animais. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. E Deus cuida de nós. Aleluia, glória, glória, glória à terra! Portanto, queridos, desfrutamos dos cuidados de Deus para com
o seu povo. Isso é fato, isso é fatos relevantes. Fatos relevantes. Muito bem, agora são 10 horas e 2 minutos. Preciso fazer um rápido intervalo, mas já já eu volto aqui no Bom Dia Super Dia. Rádio Renascer HD, a rádio do momento. Acesse nosso site renascerhd.vipfm.net ou baixe o nosso aplicativo na Play Store. Rádio Renascer HD. E ouça a melhor web rádio do Brasil em qualquer lugar. Rádio Renascer HD, a rádio do momento. Transmite sua programação do bairro Santa Efigênia, São Luís, Maranhão, para todo lugar. E para você que deseja um programa na Rádio Renascer HD, temos espaço disponível na grade da nossa programação para igrejas, programas individuais, programetes e muito mais. Anuncie sua empresa conosco. Para mais informações, WhatsApp da rádio 98 98731 3696 98731 3696. Direção geral, Pastor Samuel Gomes e equipe de locutores. Rádio Renascer HD.